O que você veria se você estivesse viajando na velocidade da luz? Velocidade da luz. Um dos efeitos curiosos que nós podemos observar no nosso dia a dia é quando nós estamos em um carro e observamos dentro do carro e fora, não ao mesmo tempo, mas fazendo uma comparação. Toda criança já fez esse experimento de um dia basicamente colocar a cabeça encostada na janela e ver sem saber a diferença dos referenciais. Dentro do carro é como se tudo estivesse parado, mas se você olhar para fora, é como se o mundo tivesse vindo na sua direção em uma velocidade que é marcada no velocímetro do carro. E uma pessoa de fora que estivesse observando o seu carro passando na rua veria simplesmente um carro com uma velocidade passando pela rua. E esse é um experimento curioso que nos faz entender um pouco mais sobre como as coisas são vistas em referenciais diferentes. Isso já era um efeito observado desde o século 17 por Galileu, que mais tarde foi formulado nas leis da física do Isaac Newton. E isso nos dá algumas informações úteis. Por exemplo, você consegue calcular velocidades relativas. Se você está andando de carro e tem um carro vindo na sua direção, você vê ele mais rápido do que ele realmente está para alguém que está assistindo de fora. E é daí que vem a ideia de somar ou subtrair velocidades, dependendo do sentido e direção, para aí encontrar velocidade relativa a alguma coisa. E isso funciona e funcionou perfeitamente para as velocidades que nós lidamos aqui na Terra, que são extremamente baixas. Na época em que essas leis do movimento foram formuladas, nenhuma forma de transporte conseguiu ultrapassar 60 km por hora. Foi só algum tempo depois, com a formulação do eletromagnetismo, que uma velocidade muito peculiar apareceu nas equações: 299.792.458 metros por segundo. Essa velocidade é muito especial na física. Ela é a velocidade com que a luz se propaga no vácuo. E era de interesse dos cientistas descobrir como que essa velocidade poderia variar dependendo do referencial. Até porque era isso que a física newtoniana dizia. Você pode somar ou subtrair velocidades para encontrar velocidade relativa. E depois de vários experimentos, sendo o mais famoso deles o experimento de Michelson-Morley, os físicos finalmente concluíram que essa velocidade independia do referencial. Não importa por qual referencial você observe, a velocidade da luz sempre vai ser a mesma. E isso batia de frente com o que a física newtoniana dizia sobre referenciais e como a velocidade relativa funcionava. É quase como se para velocidades muito altas a física funcionasse de outra maneira. E isso chamou a atenção de um físico em particular, Albert Einstein, que então começou a se questionar sobre como trabalhar com referenciais com velocidades muito altas. O resultado, depois de alguns anos, nascia a relatividade restrita. Um dos pilares dela é justamente a questão de como observamos as coisas e sentimos o tempo em diferentes referenciais. A relatividade restrita não só introduziu uma forma de responder essa pergunta, mas também mostrou que não existe um referencial preferencial no universo. E eu quero que você guarde bem essa afirmação, porque nós vamos precisar dela daqui a pouco quando nós entrarmos na parte da crise existencial do vídeo. A relatividade restrita acaba trazendo efeitos curiosos que provavelmente você já deve ter visto no canal, que vão desde dilatação do tempo até a contração do espaço. E quanto mais próximo da velocidade da luz você estiver, mais intensos são esses efeitos. Então aí surge a pergunta do vídeo: o que você veria se você andasse na velocidade da luz? Mas antes de começar a viajar na velocidade da luz, eu preciso te dar uma dica para você aprender habilidades novas na velocidade da luz. Esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, que é a maior escola online de tecnologia, que também já é parceira do canal há alguns anos. Na Alura você pode aprender a programar, editar vídeos e usar IA generativas como o Midjourney, que é uma das ferramentas que eu tenho usado para fazer as thumbnails aqui do canal. Muito boa. São mais de 1.400 cursos para você aprender uma nova habilidade que pode ser o diferencial no mercado de trabalho ou para conseguir aquele seu tão sonhado upgrade de carreira. E você tem 15% de desconto na sua assinatura se você usar o meu link que está na descrição. Só não demora muito porque esse desconto provavelmente não vai ser de 15% para sempre. E agora, voltando ao vídeo, está na hora de viajarmos na velocidade da luz. E é isso que eu vou tentar responder nesse vídeo, te fazendo ir em uma viagem na velocidade da luz. Nossa viagem começa com 11 km por segundo, que é a velocidade necessária para escapar do campo gravitacional do nosso planeta, também conhecida como velocidade de escape da Terra. Não vou julgar ninguém que queira escapar dados os últimos acontecimentos. Nós ainda não notamos nenhum efeito relativístico nessa velocidade, então nós só vamos seguir viagem. Aceleramos um pouco mais para 42 km por segundo, que é a velocidade para escapar do campo gravitacional do Sol e sair para sempre do Sistema Solar. Se você está pensando que a velocidade nos faria ser amassados ou empurrados, pode ficar tranquilo que nós não íamos nem conseguir sentir. O que nós sentimos quando somos esmagados contra o banco do carro é a aceleração. E desde que a gente acelere de uma maneira gradual, é como se estivéssemos na Terra.
Inclusive, como curiosidade, se nós estivéssemos acelerando a exatamente a aceleração da gravidade aqui na Terra, que é cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado, nós iríamos demorar cerca de 1 ano para alcançar a velocidade da luz. Então agora só nos resta acelerar. Conforme nos aproximamos da velocidade da luz, alguns efeitos interessantes começam a aparecer. E o primeiro deles é o efeito Doppler. Esse é o mesmo efeito que nós experienciamos aqui na Terra quando uma ambulância vem na nossa direção e depois se afasta de nós. Enquanto ela vem na nossa direção, a frequência das ondas sonoras aumenta, o que nos dá a sensação de ouvirmos o som mais agudo do que ele é. E quando ela passa por nós e começa a se afastar, o inverso acontece e nós começamos a ouvir o som da sirene mais grave. A mesma coisa acontece com a luz. Quando uma fonte de luz está se afastando ou aproximando de nós, a velocidade permanece a mesma, mas a frequência ou cor dela muda, fazendo com que a gente veja ela ligeiramente diferente da que foi emitida. Quando estamos nos aproximando de uma fonte de luz rapidamente, a frequência fica cada vez maior, com comprimentos de onda cada vez menores, deixando a luz cada vez mais azulada como consequência. E esse é o chamado blue shift, ou desvio para o azul. E quando nos afastamos da fonte, o inverso acontece. A frequência fica cada vez menor e os comprimentos de onda cada vez maiores, deixando a luz mais avermelhada. Esse é o red shift, ou desvio para o vermelho. Agora, no nosso caso, nos movendo na velocidade da luz, é como se na nossa frente nós enxergássemos apenas em raio-x, enquanto atrás de nós vamos ver apenas infravermelho. Vamos supor que a gente estivesse indo na direção da nebulosa do Caranguejo na velocidade da luz. Enquanto nós estamos nos movendo em direção a ela, nós a enxergaríamos dessa forma. Mas no momento em que passamos dela e começamos a nos afastar, nós veremos ela mais ou menos assim. Os nossos olhos enxergam apenas a pequena faixa do espectro que é a luz visível. Então, na verdade, tudo que estivesse na nossa frente teria uma coloração mais azulada, enquanto o que ficou para trás teria uma coloração mais avermelhada. Muita coisa seria simplesmente invisível para nós porque chegariam em comprimentos de onda que nós não conseguimos enxergar. Mas como nada no universo é tão simples quanto parece, as imagens não seriam bem assim. Na verdade, na nossa frente tudo iria parecer muito mais brilhante do que atrás de nós. Então seria como se nós víssemos luzes muito mais fortes na nossa frente e escuridão atrás. E isso acontece porque quanto mais andamos em direção aos fótons, mais fótons atingem a nossa nave e os nossos olhos. E lembre-se que luminosidade é a intensidade de fótons que atingem o observador. Os fótons que estão vindo atrás acabam se separando por toda a área e não atingem um ponto específico. Além de parecerem muito brilhantes, as coisas que estivermos vendo vão parecer muito mais distantes do que elas realmente são. E é aqui que os efeitos começam a ficar interessantes. Antes, nós precisamos relembrar 2 efeitos que todo mundo já ouviu falar, mas que são os mais interessantes: a contração do espaço e a dilatação do tempo. Segundo a teoria da relatividade restrita, quanto mais nos aproximamos da velocidade da luz, mais o espaço e o tempo serão distorcidos para nós em relação ao observador externo. A contração do espaço diz que em velocidades próximas à da luz, nós começaríamos a ver tudo contraído. Vamos supor que um asteroide com 1 km de comprimento esteja fora da nave e que nós estejamos nos movendo a cerca de 90% da velocidade da luz. Para quem estiver dentro da nave, o asteroide teria somente cerca de 400 metros de comprimento. Ele literalmente pareceria achatado. E isso também é válido para distâncias. É como se todas as distâncias se encurtassem para nós. Então, uma viagem que tivesse 1 milhão de quilômetros, para nós teria apenas 435.889 quilômetros. Mas isso pode deixar a impressão de que nós veríamos o universo achatado e tudo mais perto de nós. Mas nós estamos falando de relatividade, então sempre tem um mas associado. O primeiro mas é que sim, por mais que as distâncias estejam mais curtas, nós ainda veríamos tudo mais longe do que realmente é. E isso acontece porque o ângulo com que a luz nos atinge é alterado pela contração do espaço. E uma analogia que vem da mecânica clássica é a seguinte: imagine que você está em uma bicicleta andando na chuva e a chuva cai perpendicularmente, ou seja, sem vento alterando a direção, ela só vai pá, reto pro chão. Quanto mais rápido você for com a bicicleta, mais você vai ter a impressão de que a chuva está caindo na diagonal no seu rosto. E quanto mais rápido você for, mais na diagonal ela parece cair. Até chegar num ponto em que, se você tivesse pernas fortes o suficiente para chegar em velocidades extremas, em um certo ponto você teria a impressão de que a chuva na verdade está caindo de frente para você. E na relatividade isso também acontece, e acontece com a luz. O ângulo dela fica cada vez mais distorcido, dando a impressão de que tudo está vindo da sua frente. E quando eu digo tudo,
É tudo mesmo, inclusive fontes que estão atrás de você. Ah, o universo é maravilhoso. É como se toda a esfera observável ao seu redor estivesse na sua frente. E com isso, o efeito é que as coisas parecem diminuir de tamanho e você acaba com uma vista panorâmica. É como se todo o universo estivesse em uma lente de fotografia panorâmica oferecida pela própria relatividade restrita. Então aquele efeito que eu falei agora há pouco de que tudo atrás de nós seria mais avermelhado e escuro, enquanto na frente seria mais azulado, aconteceria. Porém, tudo isso aconteceria na sua frente. É bizarro pensar que o que estava atrás de você agora está na sua frente. Para caber tudo isso na sua frente, as coisas parecem menores e mais distantes do que realmente são. Então, se você estiver caminhando próximo à velocidade da luz, cuidado com as distâncias para não tropeçar. E se isso já é bizarro, então eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A má notícia é que as coisas de fato estão mais achatadas por causa da contração do espaço. A boa notícia é que você não precisa se preocupar, porque para nós na nave é como se elas não estivessem achatadas. Ok, agora a coisa ficou séria, tipo um paradoxo. As coisas estão achatadas porque nós estamos próximos da velocidade da luz, mas não estão achatadas porque nós estamos mais próximos da velocidade da luz. O motivo é uma ilusão de ótica. Basicamente, os fótons que estão na borda oposta dos objetos demorariam mais para chegar por causa da distância do que os fótons que estão na borda mais próxima de nós. Além disso, é como se as coisas estivessem girando em relação a nós, mesmo que não estivesse girando. O nome desse efeito é conhecido como rotação de Terrell, ou rotação de Terrell-Penrose. Uma coisa curiosa desse efeito é que se você estivesse andando com uma velocidade próxima da luz no sistema solar, você veria todos os planetas girarem mais rápido do que a sua velocidade de rotação. E se você está pensando que a contração do espaço já causou isso tudo, então a dilatação temporal deve ser pior, calma. A realidade é que o tempo dentro da nave pareceria normal. Apesar de que, se comparado com relação ao observador externo, é como se o tempo passasse mais lentamente. É daí que nasce a ideia do paradoxo dos gêmeos, onde um envelhece mais rápido do que o outro. Se você voltasse para a Terra, você veria as pessoas aqui envelhecerem mais rápido do que você, mas para você o tempo passaria normal na nave. Em resumo, se você chegasse em velocidades próximas à da luz, quanto mais próximo você estivesse, mais o universo pareceria como apenas um ponto brilhante e distante na sua frente. Você nunca conseguiria chegar na velocidade da luz, mas em teoria poderia chegar cada vez mais próximo dela, tipo 99,999999%. Mas a pergunta do vídeo é: o que você veria na velocidade da luz? E a resposta é: nada. Que anticlimático. Na velocidade da luz não existe tempo ou espaço. Tudo é instantâneo. Para os fótons, o tempo não passa, muito menos o espaço. A existência deles, no referencial deles, é instantânea. E por isso é impossível de nós falarmos em referencial da luz. Não existe um referencial no fóton. É como se o espaço-tempo deixasse de existir. Para nós que observamos de fora, nós conseguimos medir até mesmo em anos-luz a distância, porque nós conseguimos saber quanto tempo a luz demora de uma galáxia para outra e quanto do espaço ela percorreu. Mas para a própria luz é como se fosse tudo instantâneo, e ela foi emitida e absorvida instantaneamente. Um fóton que foi gerado no Big Bang há 13,7 bilhões de anos atrás e parou na sua retina, é como se o tempo não tivesse passado para ele. É tudo o mesmo instante. Então talvez a graça mesmo esteja em velocidades próximas à da luz, e não na velocidade da luz. E agora nós vamos começar a parte de crise existencial no vídeo. No começo do vídeo eu falei para lembrar do que Einstein havia dito. Não existe referencial preferencial no universo. Todo referencial é equivalente, ou seja, nós não temos um referencial que você pode parar e dizer: esse é o referencial absoluto e tudo que nós vemos nele é a realidade. Então os referenciais que eu descrevi ao longo desse vídeo, com os efeitos que parecem bizarros para nós, são tão reais quanto os referenciais que nós vivemos aqui na Terra. Então a pergunta que eu faço é: qual que é a verdadeira realidade? Ou melhor, qual que é o referencial que mostra como o universo é de fato? O nosso? O que está andando a 60% da velocidade da luz? Ou o que anda a 90% da velocidade da luz? Você pode pensar que um referencial absoluto seria aquele que está em repouso em relação a tudo, simplesmente parado. Mas o que é repouso em relação a tudo? Para Einstein, nenhum referencial está em repouso. Se você estiver dentro de um trem em movimento, você vai estar parado em relação ao trem, mas não em relação às pessoas fora do trem. E se você estiver parado do lado de fora, na verdade você está em movimento para quem está dentro do trem observando. E os dois pontos de vista estão corretos.
Talvez para nós, no mundo da mecânica newtoniana do dia a dia, parece meio óbvio quem tá e quem não tá em movimento, mas na relatividade não é tão simples. É impossível ter um referencial em repouso em relação a todos os outros. Então todos estão em movimento e todos têm com um grau mais ou menos intensos os efeitos relativísticos que eu descrevi. Para cada coisa no universo, ele é visto de forma diferente, e todos são igualmente equivalentes. Claro que nós sempre podemos considerar que a nossa realidade é o que nós vemos no nosso referencial próprio. Só é curioso pensar que provavelmente existem seres que estão constantemente em uma porcentagem da velocidade da luz, e para eles o universo é completamente diferente do que nós vemos. É por isso que fica a pergunta: qual é a verdadeira forma do universo? Será que existe alguma? Eu gostaria de saber o que vocês pensam disso nos comentários. Muito obrigado e até a próxima. Indo embora na velocidade da luz.